A armadilha do dinheiro e como escapar dela. É comum que professores espirituais e coaches de autoajuda afirmem que o dinheiro é apenas energia neutra cujos efeitos, sejam positivos ou negativos, dependem de como usamos. O dinheiro em si, afirmam eles, não é inerentemente mau, mas pode ser usado para propósitos malignos, quando cai nas mãos de pessoas más. Quando usado por pessoas boas, entretanto, pode ser apenas um ótimo veículo para tornar o mundo um lugar melhor. Minha opinião sobre o dinheiro é diferente. Embora eu concorde que não é inerentemente mau, não o vejo como uma energia neutra, pelo menos não como existe hoje. Sim, o dinheiro pode receber energia positiva ou negativa dependendo de como usamos, mas como usamos depende fundamentalmente do sistema monetário pelo qual é gerado, e do sistema econômico mais amplo em que existe. E no sistema econômico que temos hoje, o dinheiro é principalmente um veículo de destruição e sofrimento, não simplesmente por causa de como algumas pessoas mais decidem usá-lo, mas por causa das condições e incentivos que o sistema econômico cria pelo seu próprio projeto. Para entender o que quero dizer, vamos considerar como o dinheiro é criado. Como dívida que rende juros. Isso porque, quando o dinheiro é criado, ele é dado às pessoas na forma de empréstimos com juros atrelados, que elas têm que saldar, caso contrário, perderão suas casas ou outros bens. Portanto, o montante da dívida, que existe no mundo excede a quantidade de dinheiro em circulação, pois não existem juros na oferta de dinheiro, uma condição que obriga as pessoas a competirem entre si, para terem o suficiente para sobreviver. E nesse jogo competitivo pela sobrevivência, inevitavelmente algumas pessoas ganham enquanto outras perdem. Na verdade, a maioria das pessoas está do lado dos perdedores. Consequentemente, 1% possui mais riqueza do que a metade inferior da população humana. Consequentemente, 1 bilhão de pessoas estão passando fome. Consequentemente, existem 40 milhões de escravos modernos, a exploração de humano contra humano, bem como a violência e as guerras em curso. A outra razão principal pela qual o dinheiro é destrutivo em nosso sistema econômico é que este requer crescimento e consumo infinitos para sustentar altos níveis de emprego. Nesse sistema, as pessoas precisam estar empregadas para ganhar dinheiro e, portanto, ganhar a vida e, para isso, precisam estar constantemente vendendo coisas. Quanto mais produtos e serviços são vendidos no mercado, mais dinheiro circula na economia e, portanto, mais pessoas estão empregadas. Pelo contrário, quanto menos coisas as pessoas consomem, menos pessoas estão empregadas e, portanto, menos pessoas podem ganhar a vida. O que isso significa é que, neste sistema, é uma necessidade econômica que a sagrada e bela terra seja constantemente convertida em mercadorias, para que as pessoas possam lucrar com elas. Consequentemente, as florestas tropicais estão sendo cortadas. Consequentemente, os animais terrestres são abusados e mortos aos bilhões a cada ano. Consequentemente, os oceanos estão sendo explorados em excesso, os combustíveis fósseis e minerais sendo exauridos, e a camada superficial do solo sendo erodida. Agora, você pode pensar. Você está certa, o dinheiro causou uma tremenda destruição e sofrimento na sociedade e no planeta. Mas também trouxe muita prosperidade, cura e felicidade. Você pode apontar as empresas que investem muito dinheiro na fabricação de produtos ecológicos e no desenvolvimento de tecnologias de energia renovável. Ou para os filantropos que gastam bilhões para alimentar os pobres, ou construir escolas e hospitais, que fornecem acesso gratuito à educação e assistência médica. Ou as grandes quantias de dinheiro gastas na criação de grandes obras de arte no teatro e no cinema. E aqui está a minha resposta. Sim, algum dinheiro está sendo usado para fins positivos, mas na maior parte do tempo, está sendo usado para fins negativos.
Por exemplo, considere os trilhões gastos, a cada ano pela indústria de publicidade, para persuadir as massas a comprar coisas de que não precisam, ou os trilhões gastos, a cada ano pelos exércitos do mundo na preparação da guerra. Com relação aos produtos e tecnologias ecologicamente corretos, que estão sendo desenvolvidos por algumas empresas, eles não serão capazes de fazer muita diferença em um sistema fundamentalmente anti-ambiental. Quando se trata de filantropos, eles estão apenas fazendo um trabalho superficial, tentando lidar com os sintomas de uma sociedade doente, sem abordar as causas profundas da pobreza e da desigualdade econômica. Além disso, como os bilionários obtêm seus bilhões em primeiro lugar? Eles os obtêm explorando os pobres, apenas para gastar uma pequena porcentagem de seu patrimônio líquido de volta para eles, e isso muitas vezes apenas por motivos de publicidade. Por último, quanto ao dinheiro que está sendo investido na criação de grandes obras de arte, há 100 vezes mais dinheiro sendo investido em arte de baixa qualidade criada com o único propósito de gerar lucro. Se o dinheiro realmente alcança alguma coisa neste sistema, é fornecer certos incentivos que ajudam a coordenar a atividade humana a serviço do crescimento econômico sem fim e do chamado desenvolvimento. Ou seja, por meio da ameaça de pobreza, falta de moradia, fome e morte, nosso sistema monetário, por design, força as pessoas a fazer trabalhos que não gostam de fazer e que nunca escolheriam em circunstâncias diferentes. Então, qual seria a solução para esse problema e os demais descritos anteriormente? Como as pessoas poderiam viver de maneira diferente, fazendo o trabalho que amam, sem ter que lutar pela sobrevivência, competir umas com as outras, e destruir o próprio planeta do qual dependem e compartilham com incontáveis seres não humanos? Ao falar sobre mudança econômica, a maioria dos ativistas, acadêmicos, economistas e políticos sugere reformar o sistema econômico, ou seja, encontrar maneiras de melhorá-lo, principalmente implementando regulamentações mais fortes. Essas regulamentações incluem tributar os ricos, aumentar o salário mínimo, restringir o consumo de combustível fóssil e reduzir a produção de plástico. O que essas pessoas parecem não entender é que em um sistema onde o dinheiro governa o mundo inteiro, o dinheiro também governa o governo e, portanto, seus regulamentos. Não é surpreendente, portanto, que a maioria das tentativas de regular o sistema contra suas tendências destrutivas inerentes tenha falhado amplamente. A mudança necessária tem que ser muito mais profunda, tão profunda quanto os fundamentos do sistema econômico. Mais especificamente, precisamos redesenhar estruturalmente a economia, para que fique o mais distante possível do dinheiro, do comércio e dos mercados. Se você pensar bem, ninguém, ou pelo menos quase ninguém, realmente quer o dinheiro, eles querem o que o dinheiro pode comprar. O dinheiro não tem valor em si mesmo, você não pode comê-lo, ou fazer qualquer outra coisa com ele, a não ser talvez usá-lo como material para fazer fogo, e isso só funciona para o papel moeda, não para as inúmeras moedas digitais que já existem. Além disso, quase ninguém gosta de competir no mercado, são apenas forçados, como já expliquei. Portanto, a questão é: como as pessoas podem satisfazer suas necessidades sem ter que se envolver no comércio? Para responder a esta pergunta, é importante destacar, em primeiro lugar, que possuímos os meios técnicos para satisfazer as necessidades de cada pessoa viva. Ao contrário da crença popular, a Terra tem recursos suficientes para todos, se usados com sabedoria, o que atualmente não é verdade. Por exemplo, há comida suficiente para alimentar todos os estômagos famintos do mundo, mas cerca de metade da produção global de alimentos está sendo desperdiçada. Da mesma forma, há água, habitação e energia suficientes. Em outras palavras, o problema que a humanidade enfrenta não é técnico, mas econômico. Como os recursos estão sendo distribuídos? Agora que deixamos isso claro, vamos ver como seria uma verdadeira economia, ou seja,
eficiente, justa e não destrutiva. O primeiro e mais importante passo, para projetar tal economia, é criar uma sociedade de acesso, isto é, uma sociedade onde as pessoas tenham livre acesso ao que precisam, começando com suas necessidades mais fundamentais. Alimentos nutritivos, água potável, um teto para viver com energia suficiente. Por exemplo, imagine que cada área de uma cidade tenha hortas comunitárias suficientes, para fornecer comida suficiente para todos que vivem nela. Nenhuma dessas pessoas morreria de fome, ou teria que se envolver no comércio para pagar pela comida, pois ela estaria disponível gratuitamente. Uma vez que as necessidades básicas das pessoas são atendidas, a ideia de acesso pode ser expandida para incluir outros aspectos da economia, como o uso de produtos. Se você pensar bem, as pessoas não querem possuir a maioria dos produtos que usam, elas apenas querem ter acesso a eles. Por exemplo, vamos considerar as ferramentas e, em particular, as furadeiras. Atualmente, estima-se que a furadeira média é usada por apenas 15 minutos durante toda a sua vida, e o domicílio médio tem pelo menos um deles. Como isso é desnecessário e esbanjador. Em vez disso, por que não dar às pessoas acesso gratuito a furadeiras, que elas podem compartilhar por meio de, digamos, bibliotecas de ferramentas? Se você acha que essa ideia é rebuscada, considere a Biblioteca de Livros, uma instituição que existe há centenas de anos. Quem quiser ler um livro, pode pegá-lo emprestado da biblioteca gratuitamente, e devolve-lo para que outras pessoas também possam lê-lo. Ao compartilhar, em vez de possuir coisas, não apenas todas as pessoas terão acesso a praticamente tudo o que precisam, mas também muito menos recursos serão extraídos e desperdiçados. Agora, em transição, a introdução de certas políticas econômicas seria imensamente útil. Uma delas é a chamada Renda Básica Universal, ou seja, um pagamento garantido dado a todos, independentemente de sua situação econômica pessoal. Renda Básica Universal ajudaria de duas maneiras. Em primeiro lugar, proporcionaria às pessoas uma renda estável, já que empregos estão sendo perdidos por meio da implementação de uma sociedade de acesso, uma vez que as pessoas não comprarão mais tantas coisas, e, portanto, menos dinheiro será transferido ao redor, e, em segundo lugar, iria libertar as pessoas da necessidade de se envolverem em um trabalho tedioso, degradante e competitivo. Em vez disso, à medida que a renda é desvinculada do trabalho, as pessoas serão capazes de se envolver em um trabalho significativo e gratificante em verdadeiro serviço à sociedade e à terra. Quando o crescimento econômico tornar-se obsoleto, outras políticas poderiam ser introduzidas, tais como a adoção de projetos de produtos ecológicos, localização de produção e distribuição, bem como levantamento e rastreamento dos recursos da terra. Nesse ínterim, regulamentos mais rígidos do sistema atual poderiam ser aplicados, incluindo tributação pesada dos ricos, melhoria das condições de trabalho, redução da produção de plástico e consumo de combustível fóssil, e obrigando as empresas a pagar pelos danos ambientais e sociais que causam. Mas, como apontado antes, esses regulamentos não serão muito eficazes para conter a besta feroz, que é nosso sistema econômico, e devem ser vistos apenas como uma solução temporária, não como objetivo final. O objetivo final deve ser criar um sistema que não precise de regulamentação externa e forçada, mas um sistema que se autorregule por dentro. No entanto, até que isso aconteça, essas regulações seriam benéficas. Espero que este vídeo tenha ajudado a entender melhor o que há de errado com nosso sistema monetário, e por extensão, econômico, e quais são alguns dos passos necessários para que nossa civilização avance em direção a uma economia saudável, que ajuda a frequência da Terra a se elevar. Gratidão. Namastê.